paz do Senhor Jesus a todos. É uma alegria estarmos juntos no nosso programa diário Leitura da Bíblia. Esse tempo que nós reservamos todos os dias para lermos juntos a palavra do Senhor. Isso tem sido uma bênção para nós. Por quê? Porque precisamos conhecer o projeto eterno de Deus para a salvação do homem, para a minha, para a sua salvação. E esse projeto está registrado na palavra de Deus. E o Espírito Santo do Senhor quer todos os dias nos fazer entender qual é o projeto dele para a nossa vida. E para isso nós precisamos conhecer a Bíblia, conhecer a palavra do Senhor. E a leitura é uma bênção para nós. Quando nós fazemos isso todos os dias, o Senhor alimenta a nossa alma, alimenta o nosso coração. Tudo aquilo que está registrado na palavra do Senhor foi escrito para a nossa edificação. E o Senhor quer nos fazer entender todos os dias qual é o propósito dele para a nossa vida. Quando lemos a palavra do Senhor, isso edifica o nosso coração. Estamos fazendo a leitura sequencial da Bíblia. Estamos no livro de 2 Reis, e hoje nós vamos ler o capítulo 8. 2 Reis, capítulo 8. Vamos ler todos juntos? E falou Eliseu àquela mulher, cujo filho vivificara, dizendo: levanta-te e vai-te, tu e tua família, e peregrina onde puderes peregrinar, porque o Senhor chamou a fome, a qual também virá à terra por 7 anos. E levantou-se a mulher e fez conforme a palavra do homem de Deus, porque foi ela com a sua família e peregrinou na terra dos filisteus 7 anos. E sucedeu que, ao cabo de 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Ora, o rei falava a Geazi, moço do homem de Deus, dizendo: conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. E sucedeu que, contando ele ao rei como vivificara um morto, eis que a mulher cujo filho vivificara clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi: ó rei, meu senhor, esta é a mulher e este o seu filho a quem Eliseu vivificou. E o rei perguntou à mulher e ela lhe o contou. Então o rei lhe deu um eunuco, dizendo: faze-lhe restituir tudo quanto era seu e todas as rendas das terras, desde o dia em que deixou a terra até agora. Depois veio Eliseu a Damasco, estando Ben-Hadad, rei da Síria, doente, e lhe anunciaram, dizendo: o homem de Deus é chegado aqui. Então o rei disse a Azael: toma um presente na tua mão e vai a encontrar-te com um homem de Deus. E pergunta por ele ao Senhor, dizendo: hei de eu sarar desta doença? Foi, pois, Azael a encontrar-se com ele e tomou um presente na sua mão, a saber, de tudo que era bom de Damasco, 40 camelos carregados, e veio e se pôs diante dele e disse: teu filho Ben-Hadad, rei da Síria, me enviou a ti a dizer: sararei eu desta doença? E Eliseu lhe disse: vai e dize-lhe: certamente não sararás, porque o Senhor me tem mostrado que certamente morrerá. E afirmou a sua vista e fitou os olhos nele até se envergonhar, e chorou o homem de Deus. Então disse Azael: por que chora, meu senhor? E ele disse:
porque sei o mal que hás de fazer aos filhos de Israel. Porás fogo às suas fortalezas, e os seus mancebos matarás à espada, e os seus meninos despedaçarás, e as suas pejadas fenderás. E disse a Azael: pois que é teu servo, que não é mais do que um cão, para fazer tão grande coisa? E disse Eliseu: o Senhor me tem mostrado que tu hás de ser rei da Síria. Então partiu de Eliseu e veio a seu senhor, o qual lhe disse: que te disse Eliseu? E disse ele: disse-me que certamente sararás. E sucedeu ao outro dia que tomou um cobertor e o molhou na água e o estendeu sobre o seu rosto e morreu. E Azael reinou em seu lugar. E no ano 5º de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, reinando ainda Josafá em Judá, começou a reinar Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá. Era ele da idade de 32 anos quando começou a reinar, e 8 anos reinou em Jerusalém. E andou no caminho dos reis de Israel, como também fizeram os da casa de Acabe, porque tinha por mulher a filha de Acabe, e fez o que parecia mal aos olhos do Senhor. Porém, o Senhor não quis destruir a Judá por amor de Davi, seu servo, como lhe tinha dito que lhe daria para sempre uma lâmpada aos seus filhos. Nos seus dias se revoltaram os edomitas contra o mando de Judá e puseram sobre si um rei. Pelo que Jeorão passou a Zair e todos os carros com ele. E ele se levantou de noite e feriu os edomitas que estavam ao redor dele. E os capitães dos carros e o povo foi para as suas tendas. Todavia, os edomitas ficaram revoltados contra o manto de Judá até o dia de hoje. Então também se revoltou Líbna no mesmo tempo. E mais dos sucessos de Jeorão e tudo quanto fez, porventura não está escrito no livro das crônicas de Judá? E Jeorão dormiu com seus pais e foi sepultado com seus pais na cidade de Davi. E Acasias, seu filho, reinou em seu lugar. No ano 12 de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, começou a reinar Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá. Era Acasias de 22 anos de idade quando começou a reinar e reinou 1 ano em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Atalia, filha de Onri, rei de Israel. E andou no caminho da casa de Acabe e fez mal aos olhos do Senhor, como a casa de Acabe, porque era genro da casa de Acabe. E foi com Jorão, filho de Acabe, a Ramote de Gileade, a peleja contra Azael, rei da Síria, e os sírios feriram a Jorão. Então voltou o rei Jorão para se curar em Jezreel das feridas que os sírios lhe fizeram em Ramá, quando pelejou contra Azael, rei da Síria. E desceu Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá, para ver a Jorão, filho de Acabe, em Jezreel, porquanto estava doente. Amém, irmãos? Terminamos assim a leitura do capítulo 8. Os irmãos vão percebendo que na leitura há o rei de Israel e ao rei de Judá, e é feita uma certa cronologia, né? No ano tal do rei de Israel, começou a reinar o rei de Judá, e aí é descrita a morte, aquilo que aconteceu
no período daquele reinado. Então, isso é para nós entendermos aqui o que nós estamos lendo a respeito dos reis de Israel e dos reis de Judá. Amém? Vamos encerrando aqui o nosso episódio por hoje, desejando a todos os irmãos a paz do Senhor Jesus.